Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trade Tarcísio. É um trade, que foi apelidado assim pelos investidores e que eles esperam ter multiplicações de patrimônio da ordem de 2, 3 vezes ou até mais do que isso em poucos meses, utilizando apenas títulos públicos federais. É isso mesmo que você ouviu, utilizando títulos públicos, ter multiplicações expressivas de capital em pouquíssimo tempo. Vamos entender como tudo isso funciona no vídeo de hoje. E se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa um like aqui e vamos direto para o assunto do vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou ter que explicar bastante coisa. Então vou explicar como funciona um título público, especialmente os pré-fixados. Como nós vimos no passado, vou te mostrar um histórico aqui no site do Tesouro Nacional, mostrando como no passado aconteceram valorizações de 3 vezes, 4 vezes em questões de poucos meses. E vou mostrar também qual instrumento que é novo, que foi criado pelo Tesouro há pouco tempo, que os investidores estão tentando utilizar para replicar essas multiplicações de patrimônio e ter multiplicações até maiores do que houveram no passado, por causa das eleições de 2026 ou de outros gatilhos também que a gente vai discutir nesse vídeo. E vamos falar também como hoje, em 2025, os investidores estão vendo uma oportunidade muito parecida, só que com um instrumento até mais agressivo, melhor, para tentar replicar essas multiplicações de patrimônios com títulos públicos que aconteceram no passado, agora em 2025, 2026, 2027. Multiplicações da ordem de 2, 3 vezes ou até mais o patrimônio investido. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse trade, vantagens, desvantagens, tudo mais, tá? E como ele funciona e etc. E eu queria deixar avisado antes da gente começar a falar disso, porque eu vou falar de alguns ativos específicos, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Assista o vídeo, entenda como funciona, estude, veja outros vídeos, outras informações e decida por você mesmo se vale a pena ou não fazer um investimento desse tipo. Bom, e vamos então explicar o que você precisa entender para conseguir compreender esse trade Tarcísio que o pessoal está fazendo. E a primeira coisa que você precisa entender é um negócio chamado marcação a mercado dos títulos de renda fixa. Ok? Esse é um assunto que pouca gente comenta, está começando a ser mais falado agora, mas que é muito importante para qualquer investidor de renda fixa entender como funciona a marcação a mercado. Então, vamos aqui para minha tela que eu vou explicar isso para vocês direitinho agora. Então, imagina que você tem um título público aqui que vai vencer no dia 31/12/2025 e que esse título público vale R$1.000 no dia do vencimento, ou seja, o governo te prometeu que no dia 31/12/2025 ele vai te pagar R$1.000 por causa desse título. E a taxa que você comprou esse título hoje de manhã, no dia 1/1/2025, foi uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, esse título tem exatamente um ano de vida, Você está comprando dia 1º de janeiro, ele vai vencer no dia 31 de dezembro e o governo te prometeu 10% ao ano nesse título, tá bom? Então, quanto tem que valer esse título hoje para que ele renda 10% durante esse um ano de vida dele e ele chegue lá no último dia valendo R$1.000? Essa pergunta é interessante de responder. Eu não vou especificar a conta aqui, mas se você for fazer essa conta, você vai ver que ele tem que valer aproximadamente R$909. Então, se você comprar um título hoje e pagar R$909, ele vai render 10%, que é mais ou menos R$91, e vai chegar no dia 31/12 valendo aproximadamente R$1.000, que é exatamente o que o governo prometeu te pagar. Então, o valor desse título hoje é R$909, tá? Se você for no mercado, você vai comprar ele por esse valor. Mas digamos que você comprou esse título hoje de manhã, pagou lá os R$909 e do dia para a noite, o governo, na hora do almoço, falou assim, olha, na verdade, a nossa taxa agora paga por esse título não vai ser de 10%. A partir de hoje, os títulos que nós emitimos vão ser emitidos por uma taxa de 2% ao ano apenas, Então, o juro caiu aqui vertiginosamente, de 10% para 2%. Na hora do almoço ali, seu dia, deu uma musiquinha do plantão lá da Globo, pam, 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 e aí alterou o juro de 10% para 2%, uma alteração bastante brusca. Bom, se você for de tarde tentar comprar o mesmo título, ele não vai mais valer R$909. Por quê? Esse título vai valer R$1.000 no dia 31/12 e ele só vai render 2% ao ano. Então ele tem que valer um valor diferente. Quanto vai valer esse título? Vamos dizer que você comprou ele aqui agora. Vou até botar ele da cor amarelinha também, que é o de 2%. Não saiu como eu esperava, não tem problema. E agora ele vai sair de um certo valor aqui e vai chegar nos mesmos R$1.000. Essa aqui é a linha do
2%, ok? Quanto tem que valer esse título agora para que ele renda 2% ao ano e chegue lá valendo R$1.000 no dia 31/12? Essa pergunta, você pode fazer essa conta depois aí, eu vou fazer mais rápido para você. Vai ser aproximadamente R$980, tá bom? Vai ser alguns centavinhos a mais que isso, mas aproximadamente R$980, beleza? Então quem for comprar esse título à tarde vai pagar R$980 por ele e não mais R$909. Ok? Então, se você comprou o título de manhã e for vender ele no mercado à tarde, você ganhou esses R$71 de diferença aqui dentro do mesmo dia, simplesmente porque o juro mudou aqui de 10% para 2%. Esse título é um título bem curtinho, ele tem 1 ano, mas você vê que no mesmo dia, com a mudança de juro dessa, ele valorizou R$71, que é 7,8%, 7,9% do valor do título, algo nesse sentido, ok? Ou seja, um título público variou quase 8% dentro do mesmo dia, por causa de uma mudança na taxa de juros. Esse efeito, essa mudança do preço atual do título por causa de uma variação na taxa de juros, nós chamamos de marcação a mercado dos títulos de renda fixa, tá? Se você for no mercado, você vai ver que o preço dele aumentou e você pode realizar esse lucro, né? Vender esse título e botar esses R$71 no bolso, ao invés de esperar até o final do ano para botar só R$1.000 no bolso, né? Apenas R$20 de diferença. Então isso é a marcação a mercado. Esse efeito é muito mais intenso quanto maior o vencimento desse título. A gente fez um exemplo aqui de 1 ano para ficar fácil de você compreender esse efeito. Mas se esse título aqui valesse por 10, 20, 30 anos para frente, cada mexidinha pequena nos juros altera muito o valor presente do título, tá? Porque ele vai ter 10, 20, 30 anos de juros compostos ali para fazer essa diferença aí da alteração dos juros, ok? Então a marcação a mercado é muito intensa em títulos com vencimento muito longo. Bom, voltando um pouco aqui para minha câmera, a gente vai dar uma olhada agora como isso aconteceu historicamente no site do Tesouro em títulos públicos reais, tá? Como que eles variaram de preço e como a taxa desses títulos variou e como você poderia ter multiplicado seu patrimônio algumas vezes por causa dessas variações de juros. Então vou abrir aqui logo mais a tela com o site do Tesouro pra gente dar uma olhadinha. Vamos aqui pra minha tela. Bom, o que você tá vendo aqui é o site do Tesouro Direto, tá? E a gente tem aqui essa aba do histórico de preços e taxas. Então aqui ele vai mostrar historicamente o preço dos títulos do Tesouro e as taxas que eles estavam pagando nessas respectivas datas, perfeito? Eu coloquei esse título do Tesouro aqui, que é o Tesouro IPCA+ 2035. É um título que vence em 2035. Eu escolhi esse título porque ele tem um histórico bem grande. Ele foi lançado, se não me engano, em 2015. Então a gente consegue ver o quanto ele variou ao longo do tempo à medida que as taxas de juros foram mudando. Se a gente descer aqui, a gente já vai ver o gráfico desse título. Eu coloquei aqui todos os anos, você pode ver, na verdade ele foi emitido aqui em 2010, tá? Foi antes de 2015, inclusive. Então ele foi emitido em 2010, ele valia R$403,38, perfeito? E hoje esse mesmo título vale R$2.139,79, ou seja, ele multiplicou bastante de 2010 para cá. Mas o interessante é olhar que esse título não subiu em linha reta, apesar de ser renda fixa, ele teve momentos tensos aqui. Por exemplo, esse título aqui no dia 23/1/2013 valia R$941,28. E aqui, ó, no dia 29/1/2014, ele valia apenas R$543,68. Uma diferença aí de aproximadamente R$400, né? Mais ou menos isso. Ou seja, um pouco mais de 40% do valor do título. Ou seja, quem comprou aqui em janeiro de 2013 e segurou esse título até janeiro de 2014, em 1 ano, perdeu ali 40 e pouco por cento do valor que ele tinha investido, mesmo sendo um título de renda fixa. Então, ele tem uma variação diferente, né? Grande, né? 40% em 1 ano é muita coisa para um título público desvalorizar, mas isso acontece por causa do efeito da marcação a mercado. Se você olhar aqui de 2014, esse título saiu de R$543 para R$2.054 em 2019, ou seja, em 5 anos esse título praticamente quadruplicou de preço, né? Quase quadruplicou de preço. Uma valorização muito grande para um período de 5 anos. Imagina você multiplicar o seu patrimônio por 4 em 5 anos, né? É bastante coisa. Você tem lá R$100.000, em 5 anos você tem R$400.000 sem fazer nada, né? Só aplicando num título público, beleza? E se você pegar, teve até períodos mais curtos, né? Por exemplo, aqui no final de 2015, olha só, valia 623. Você teve uma valorização aí de 3 vezes praticamente em 3 anos, né? Então, uma valorização muito grande, muito absurda também. Isso acontece exatamente por causa da marcação a mercado. E se você olhar de 2019 para cá,
né? Ou seja, já tem quase 6 anos isso aqui, né? Vou dizer 5 porque é novembro de 2019 aqui. Mas esse título saiu de 2.054 para apenas R$ 2.139. Ou seja, valorizou menos de R$100 ao longo de 5 anos, ok? Então uma valorização pífia para esse título. Por quê? Novamente a resposta, marcação a mercado. Vamos olhar nesses períodos aqui, né? Primeiro esse período aqui em que o título caiu 40%. E depois esse período aqui em que o título subiu, né? Quase 3 vezes aqui, de 2015 até 2019. Como se comportou a taxa paga por esse título? Era IPCA mais quanto? Para isso a gente clica aqui nesse botãozinho taxa. E ele vai mostrar para nós aqui a taxa ao invés do preço do título, ok? Se você for olhar, já dá para ver aqui o que está acontecendo, né? Lá em 2013, ó, no dia 23 de 1 de 2013, a taxa desse título era 3,97, ou seja, ele te pagava IPCA mais 3,97 ao ano. E lá na data lá de 2014, em janeiro de 2014, ele chegou a pagar IPCA mais 7,19, ou seja, o juros subiu muito e isso desvalorizou muito o preço do título. Se você for olhar de 7,19 para 3,97, vamos dizer que é 4 aqui, esse título subiu 3,19%, né? O juro, a taxa que esse título remunera. E o título teve uma desvalorização na ordem de 40%, né? Entre 40% e 50%. Ou seja, uma desvalorização muito, muito grande com uma alta da taxa ali de 3% apenas. E por outro lado, a gente teve esse período aqui em 2016, né, em que o título estava pagando lá 7,88, esse mesmo título, você conseguia investir, comprar esse título IPCA mais 2035, ele ia pagar IPCA mais 7,88. Isso aqui em 2016 foi no auge da nossa crise econômica aqui, não sei se você vai lembrar, 2015 e 2016, nós tivemos 2 anos de PIB negativo, menos 3 e pouco, nesses 2 anos seguidos. As contas públicas estavam numa situação horrível, beleza? Esse título estava pagando 7,88%. E se você for olhar lá, na mínima ele chegou a pagar ali 2,99 em 2019. Por isso que a gente viu aquela valorização de 3, 4 vezes em questão ali de 3 a 5 anos. As mudanças da taxa de juros realmente geram multiplicações muito grandes no valor do título. Se você olhar lá de 2019 até hoje, o título praticamente andou de lado. Lembra? Valorizou menos de R$100. Por quê? Passaram-se 5 anos, mas a taxa segue subindo. De 2,99, nós voltamos aqui para os patamares de 7,6, ok? Então o título tende a valorizar com o tempo, né? Porque ele vai chegar lá no final valendo um certo valor fixo. Mas, como a taxa foi subindo, ele foi sendo marcado a mercado e esses efeitos basicamente se cancelaram. Então, o título não rendeu nada em 5, 6 anos de vida ali. Então, o investidor está com a rentabilidade de 0, basicamente, num título público, que paga muito bem, por causa da marcação a mercado. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com esse título aqui, ó. De 2010 aqui, 10 de 3 de 2010, até essa mínima de juros aqui no dia 23 de 1 de 2013, porque aqui vai ter uma valorização muito grande também. Quer ver? Vamos olhar aqui o preço, ó. Se a gente voltar aqui para o gráfico de preço, 10 de 3 de 2010 ele valia R$400. E aqui, 23 de 1 de 2013, ou seja, menos de 3 anos depois, né, 2 anos e alguns meses depois, ele valia 941. Então ele saiu de 400 para 940. É uma valorização muito grande. Ele mais do que dobrou de valor, multiplicou ali por 1,5 vezes em pouco mais de 2 anos. Ou seja, em títulos longos, né? Aqui em 2010, esse título tinha 25 anos de vida. Era um título bastante longo. Então, em títulos longos, essa sensibilidade ali à taxa de juros é muito alta. Se o juro sobe ou cai, né? Esse título sente muito essa volatilidade, beleza? Só que, recentemente, nos últimos anos, o Tesouro lançou um título que eu vou mostrar aqui na tela, tô abrindo aqui para vocês, que é o título Renda Mais, tá? Que é um título para aposentadoria. E esses títulos, vencimentos longuíssimos. Inclusive, o mais longo que nós temos é um título Renda Mais 2065. É um título que vai começar a te gerar renda daqui a 40 anos. E a duration dele é mais do que 40 anos ainda. Então, vou colocar ele aqui na tela para vocês verem. Ó. O título Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2065. Esse título foi emitido recente aqui, ó, 30 de 1 de 2023, ok? Então, tem pouquíssimo tempo e dá para ver que o preço dele é bem volátil, né? Ele foi emitido aqui a R$169. Depois já subiu aqui para 302 em questão de poucos meses, né? De janeiro até agosto de 2023. Esse título dobrou de preço. Ou seja, ele dobrou de preço em 2 meses, beleza? Depois ele saiu aqui de R$302 lá no final de 2023 para R$150, ou seja, caiu pela metade do preço
num período aí de 1 ano e meio mais ou menos, tá? Ou seja, é um título extremamente volátil. Vitor, por que ele é tão volátil? Porque ele começa a pagar renda em 2065, tem 40 anos aí, e ele paga renda durante 20 anos, então o duration dele tá ali próximo de 50 anos. É um título com a duration muito alta, ou seja, ele é muito sensível a mudanças da taxa de juros. Vamos ver quanto mudou a taxa que esse título remunerava nesse período, tá? Então aquela primeira valorização que a gente viu, que dobrou o valor do título em 2 meses, a taxa saiu de 6,44 para 5,33, ou seja, a taxa caiu 1,1% mais ou menos, e o título dobrou de preço. Depois a gente teve de 5,33 para 7,23, ou seja, 1,9% de aumento na taxa, e gerou uma queda do valor do título para metade do valor dele. Então dá para ver que esse título é bem sensível a mudanças na taxa de juros. E olha que coisa interessante aqui, ó. Aqui em janeiro de 2025, esse título estava pagando 7,53 ao ano acima do IPCA, beleza? Agora ele está pagando 7,23, ou seja, teve uma mudança aqui de 30 bips, 0,30%, né? Se a gente olhar o preço, a gente vai ver aqui, ó, esse fundo aqui vai coincidir com aquela taxa, 23/1 de 2025. Esse título valia R$130, e hoje esse título vale R$153. Então o título praticamente, né, subiu 20%, né? Não deu 20, deu um pouco menos, mas deu algo entre 15 e 20% esse ano, do final de janeiro até agora, dia 2/4 de 2025. Cara, é uma janela de tempo muito pequena, né? Tem aí 2, 3 meses aí de janela, e o título valorizou entre 15 e 20%, com o juro mexendo 0,3%. É uma mexida muito pequena e um impacto muito grande no valor do título. Bom, então você já tá entendendo que a gente tá mexendo com um negócio super sensível e volátil aqui. Se o juro começar a cair, esse título vai explodir de valor, certo? Como aconteceu já desde que ele foi lançado, né? Dobrou de preço em 2 meses, com uma queda de 1%, 1,1% na taxa de juros, né? Caiu pela metade do preço, com uma alta de 1,9% na taxa de juros. Então, uma queda de juros muito grande faria com que esse título se multiplicasse algumas vezes de valor. E eu achei um tweet recente aqui que um cara fez o trabalho de fazer essa conta, que é muito difícil de fazer, por sinal, de qual seria a sensibilidade desse título a uma mudança na taxa de juros. Eu vou botar esse tweet na tela para vocês, pra gente continuar conversando. Olha só que interessante. Então, o nosso amigo aqui, eu não conheço ele, né? É o @KRSON_. Kerson, não sei. E ele tá dizendo aqui, ó, modelei o impacto no valor de face do renda mais aposentadoria em função da variação do spread. Ou seja, ele modelou quanto muda o valor do título em função da variação ali da taxa de juros. É exatamente o que eu tava te explicando aqui. Trabalho enorme, são 240 Bs principais com vencimento consecutivos. Isso aqui a gente não precisa entender agora, é super técnico. Conclusão. O Tesouro criou uma renda fixa com volatilidade de equity, ou seja, é um instrumento de renda fixa que tem volatilidade de bolsa de valores, né? Eu diria que é até maior do que equity, tá? Bolsa de valores deve ter uma vol menor do que isso aqui. Então, nesse intervalo, que vai ter o gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora, varia de mais 2,92% até um loss de 73%. Ou seja, esse título, você pode botar 100 e tirar 392, que seria multiplicar o patrimônio por quase 4, ou perder 3/4 do valor dele, dependendo do caminho da taxa de juro, nesse pequeno período que ele selecionou. Vou mostrar o gráfico que ele botou aqui na tela de sensibilidade, tá? Quando ele fez esse cálculo, a taxa estava em 7,30, que é essa taxa que está circulada aí no meio, no eixo, né? No cruzamento do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas, beleza? 7,30. Então, em 7,30, o valor do título permanece inalterado, né? Agora, se esse gráfico andando para a esquerda, né? Significa a taxa de juros diminuindo, né? Se você for olhando o eixo X aí. E os títulos renda mais se valorizando, porque quando o juro cai, o título valoriza, o que eu acabei de explicar aqui. Andando para a direita, é a taxa de juros aumentando e os títulos perdendo valor, beleza? Essa linha amarela, que é a linha mais proeminente aí, né, a que está mais acima quando ganha e mais abaixo quando perde, é o título Renda Mais 2065, que é esse que eu estava mostrando na tela aqui para vocês. Então, esse sinal que seu amigo aí fez o trabalho de modelar qual seria a sensibilidade. Vitor, você conferiu essas contas? Não, até porque ele disponibilizou apenas imagens ali das contas, né? Então não conferi. E 2, porque é complicadíssimo de fazer essas contas também, então não conferi. Mas eu peguei alguns períodos aqui desse título e comparei com o gráfico, bateu muito bem, tá? Então esse gráfico parece estar correto. Eu peguei as valorizações, desvalorizações do título e lancei aqui no gráfico e bateu mais ou menos ali onde ele diria que seria a valorização e desvalorização do título. Então parece estar correto sim. Olha só que interessante. Se o título sair de 7,30% para 4,30%, a valorização é de 2,92%. Então, R$100 aqui virariam quase R$400, tá?
porque teria valorizado quase 300%. Ou seja, uma valorização muito grande. E por outro lado, né, indo para a direita no gráfico, se a taxa fosse para 10,30, que é uma taxa extremamente alta, esse título perderia 73% de valor. Então, R$100 perderia 73%, viraria ali R$27, tá? Ou seja, um balanço bem louco, né? Uma volatilidade muito alta. Depois que eu dei todo esse contexto para vocês, o que é, afinal, o trade Tarcísio, tá? O trade Tarcísio é comprar esse título, porque a ideia desses investidores é que quando o Tarcísio for eleito, ou estiver perto de ser eleito, ou entrar no governo, ele vai dar uma atenção maior ao lado fiscal das contas públicas, né? E isso vai fazer com que os juros caiam. E aí esses títulos se valorizem várias e várias vezes. Ou seja, o trade Tarcísio é comprar o título mais longo que você conseguir, que o que a gente tem hoje é esse Renda Mais 2065, e esperar o juro cair para a marcação a mercado agir e esse título se multiplicar 2, 3, 4 vezes, dependendo da magnitude dessa queda de juros. Para você ter uma noção, aquele título que eu mostrei no início do Tesouro, o 2035, ele tinha ali cerca de 20 anos mais ou menos, quando ele teve aquela multiplicação de 3 vezes, 4 vezes. E esse título Renda Mais aqui tem uma duration de quase 50 anos, ou seja, ele teria um impacto ainda muito maior caso a gente visse uma mudança na taxa de juros parecida com o que a gente viu de 2016 a 2019. Seria um trade realmente extremamente explosivo, ia multiplicar várias vezes o patrimônio nessa janela de tempo, caso tudo isso que eu tô falando acontecesse. Mas nem tudo são flores também. Eu vou falar aqui agora sobre as vantagens e desvantagens de fazer essa operação, que seria o trade Tarcísio. Eu quero te pedir uma coisa antes da gente entrar nas vantagens e desvantagens, que é o seguinte: se você está gostando desse vídeo, pega ele e compartilha com um amigo ou dois, para que eles possam assistir isso aqui também, tá bom? Isso ajuda o meu canal a crescer, vai ser bom pro seu amigo que vai se informar e ver essa oportunidade aqui também, e também não custa nada para você, né? É gratuito. Então pense em alguém aí que se interessaria por esse assunto, pega o link desse vídeo e manda para ele. Se você recebeu esse link aí de alguém, essa pessoa gosta muito de você. Então vamos lá, começando com as vantagens do trade Tarcísio. A primeira vantagem é o seguinte: é um trade muito explosivo. Então, se o juro realmente mexer, esse título tem um potencial de ganho muito grande, tá? Como poucos ativos que a gente conhece têm. Ou seja, se der certo, você vai realmente ganhar muito dinheiro, pode realmente mudar o patamar aí da sua carteira. A segunda vantagem é que esse trade tem um carrego bom. Isso é uma gíria de mercado para dizer o seguinte: o tempo está a seu favor. Quanto mais os dias passam, o tempo passa, esse título tende a valorizar, porque ele tem que render lá IPCA mais 7 e tanto por cento, beleza? Então, segurar esse título na carteira tende a te beneficiar, ou seja, quanto mais tempo você ficar com ele, melhor é o carrego, né? Você ganha simplesmente por segurar o título ali na carteira, ok? A gente viu que ele é bem volátil, então se o juro continuar subindo, né, você vai ver lá prejuízos na carteira, mas se você continuar segurando, a tendência dele, à medida que ele vai chegando perto do vencimento, é se valorizar, porque no dia do vencimento ele tem que pagar exatamente o que ele te prometeu, IPCA mais 7 e tanto por cento. Ou seja, você fica a favor do tempo, né? O carrego é bom. A terceira vantagem que eu vejo aqui nesse trade é o seguinte: pode ser que os juros caiam independente do Tarcísio ser eleito ou não. O pessoal bota esse gatilho do Tarcísio porque tá ali em 2026, é um gatilho curto que o pessoal vê. Mas uma queda de juros pode acontecer por diversos motivos, tá? Pode ser por um cenário internacional, né? Os Estados Unidos resolvem baixar os juros, isso abre espaço para o Brasil baixar aqui também. Pode ser que esse próprio governo que a gente tem hoje tome tenência ali, controle os gastos públicos, né? Passe a ter uma gestão fiscal melhor e isso permita com que os juros caiam. Ou pode ser a própria eleição de outro nome, né? Que seja reformista, né? E que traga os juros para baixo, como aconteceu lá em 2016, quando teve o impeachment e o Temer entrou com uma agenda muito reformista. Então, todas essas coisas podem acontecer e não necessariamente estão ligadas ao Tarcísio, tá? O pessoal apelidou porque é o principal gatilho que eles veem, que já está ali em 2016, as próximas eleições. A quarta vantagem que eu vejo aqui é que esse título, né? Digamos que o trade der errado aí por 10 anos, 15 anos, você deixa ele lá na sua carteira para não mexer. Em 2065, esse título pode virar sua aposentadoria extra de fato. Eu fiz uma simulação aqui no site do Tesouro e para ter R$5.000 de renda em dinheiro de hoje, durante 20 anos com um título desse, você só precisaria aportar R$42.000 hoje. Isso é um absurdo, tá? É muito descomunal o tanto que esse título rende em 40 anos. Para não dizer aqui que eu tô inventando lorota, eu vou mostrar aqui pra vocês isso que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Então a gente tá na minha tela de novo, tá aqui a calculadora do Tesouro, beleza? Site do Tesouro oficial aqui. Simule sua aposentadoria com a nossa calculadora.
botei que eu tenho 20 anos, quero me aposentar com 60 e eu quero uma renda extra de 5 mil por mês, tá? Essa renda extra é em termos reais, ok? Mas ela é bruta de impostos também, vale ressaltar isso aqui. E eu botei que eu tenho 45 mil para investir hoje e ele me deu aqui a sugestão, né? Descobrimos o melhor título para você. Então, o Tesouro Renda Mais 2065, justamente o título que a gente estava falando agora há pouco, ele está sendo vendido hoje com IPCA mais 7,18. O título vence em 2065 e paga rendimentos até 2084, ou seja, 20 anos aí te pagando rendimentos de 5 mil reais. Então, se você clica aqui em escolher, você vê lá seu título, Tesouro Renda Mais, tal, né? Um título custa R$153, beleza? E ele fala aqui, ó, você precisa ter na sua aposentadoria 268 títulos do Tesouro Renda Mais para receber 5 mil reais de renda extra mensalmente por 20 anos diretamente do Tesouro Nacional a partir de 15 de janeiro de 2065. Com o valor de 45 mil reais, você comprou 286 títulos e já garantiu sua renda desejada. Ou seja, dava 42 aqui a simulação que eu fiz, você consegue uma renda extra de 5 mil reais em termos reais lá em 2065. Se você está pensando aí em garantir uma rendinha extra para aposentadoria, essa é uma das vantagens desse título também, tá? Então mesmo que o trade dê errado ali, de repente isso vira uma aposentadoria que você nem estava imaginando em fazer esse investimento hoje, mas com investimento pequeno, você já garante um negócio muito bom daqui a 40 anos. E quais são as desvantagens desse trade aqui? Tá? A primeira é que é o seguinte, se você errar a sua premissa, ou seja, se o juro, ao invés de cair, subir muito, o que vai acontecer é que você vai amargar um prejuízo aí na sua carteira de uma magnitude muito alta. Se subir de 7,30 para 10,30, como a gente viu lá no gráfico, você perderia 73% do valor investido se você realizasse aquele prejuízo. Então, é um trade muito volátil. Isso é uma vantagem quando dá certo, uma desvantagem quando dá errado. Segunda coisa, eu, particularmente, vejo um risco de crédito relevante num título desse, tá? Porque ele vence em 40 anos e te paga por mais 20. Então, você está se envolvendo com o governo ali por 60 anos, se você for chegar no final desse título. Ok? E daqui até lá, se as contas públicas seguirem piorando, né? Esse título tem aquele cheirinho, assim, de precatório, sabe? De que não vão te pagar ou vão diminuir o quanto vão te pagar no futuro, porque se as contas públicas seguirem piorando, sinceramente o Estado não vai ter condição de te pagar isso. Essa é uma desvantagem que eu vejo nesse título também, tá? Para segurar até o final, tem um risco de crédito relevante aí. Especialmente se o Brasil seguir piorando as contas públicas, tá? Se melhorar, o risco de crédito vai diminuindo. Uma terceira desvantagem é que, se não ocorrer nenhum gatilho de curto prazo para que os juros caiam, você pode ficar no prejuízo ou andando de lado com um título desse por anos e anos e anos, tá? Talvez 10 anos, 15 anos, sem ter um mísero rendimento desse título, porque ficou andando de lado porque a taxa segue subindo. Então tem essa desvantagem também. Pode ser que você tenha que sair no prejuízo ou tenha que esperar muito, muito tempo até esse título virar lucro e dar um bom lucro. Então, primeira coisa, né? Estude aí antes de fazer qualquer coisa. A segunda coisa, se for fazer um trade desse, use apenas um dinheiro que você não vai precisar no curto, médio prazo e até no longo prazo. Porque se der errado, pode ser que você tenha que segurar isso por um tempo. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreve, né? Clica aqui embaixo, aperta o sininho. Meu nome é Vitor. Esse é o canal Eagle Educação. Eu tenho serviços, produtos aqui para você, né? Tem consultoria de valores imobiliários, tem um curso de opções que eu faço aqui, tem diversos produtos aqui para você olhar. Tem um link aqui para falar comigo também na descrição, né? No Fale Comigo, você vai pro meu WhatsApp conversar lá comigo. Então, aproveita para conhecer os produtos que eu tenho aqui para ti, que podem te ajudar na sua jornada de investimentos. E uma das coisas que eu faço aqui no YouTube, que é bem legal, é falar para pessoas físicas sobre investimentos que você não vê muito por aí. Por exemplo, esse trade Tarcísio. Você já tinha ouvido falar disso? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu falo bastante também sobre operações de renda com opções, que é uma coisa muito pouco falada, mas que a pessoa física pode utilizar para ter um pinga-pinga mensal ali, utilizando opções na sua carteira. Eu faço essas coisas também numa carteira pública aqui no canal, tá? Então vai ter uma playlist aqui, que você vai poder clicar e ver a minha carteira pública. Eu criei essa carteira simbólica só para mostrar na prática ali como é que é investir publicamente, né? E usar as técnicas que eu ensino aqui. Se você quiser conferir, tá aqui, tá indo muito bem a carteira e tem o histórico todo registrado aqui para você dar uma olhada. Eu te vejo no próximo vídeo ou dentro de alguma das minhas turmas. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.